O especial Fevale recebe o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que esteve aqui na instituição como palestrante da Semana Acadêmica dos cursos de Administração, Gestão da Produção e Ciências Contábeis. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, uma alegria muito grande voltar à Fevale, participar do programa e ter participado também dessa atividade da Semana Acadêmica, onde mais uma vez eu tive a oportunidade de conversar com os acadêmicos, com os professores, com a comunidade da Fevale. Estou muito feliz de estar aqui, estou à tua disposição. Que bom. E o tema da sua palestra foi a crise internacional e o atual cenário econômico, né? Que hoje muito se fala que já era uma crise prevista, né? Então, se o governo e o mercado já tivesse se armado contra ela, o senhor acha que seria diferente hoje? Não teria a crise não seria tão atuante? Bom, essa crise, na verdade, ela veio de fora para dentro, quer dizer, ela começou nos Estados Unidos, ela tem como a razão principal dela é a irresponsabilidade de falta de controles no sistema financeiro americano. Então, tu observar o que aconteceu nos bancos, né? Nos grandes bancos americanos, aparentemente instituições sólidas, que eram bancos que estavam aí financiando e com crédito espalhado pelo mundo inteiro, e as grandes conglomerados financeiros do mundo, e simplesmente eles estavam com as suas estruturas corroídas. A falta de regulação, a falta de controles, a alavancagem muito forte dessas instituições financeiras fez com que em algum momento isso teria que ocorrer, como ocorreu, com a quebradeira que veio a partir principalmente do Lehman Brothers, que é uma grande instituição financeira, que o governo americano estranhamente deixou quebrar, mas isto fez com que se esparramasse pelo mundo inteiro as consequências dessa crise do sistema financeiro americano. E é bom que a gente lembre que não era só o sistema financeiro americano que estava com problema, as montadoras estavam com problema, quer dizer, os cartões de crédito estavam com problema, o setor imobiliário estava com problema, e isto tudo, quer dizer, extrapolou, apareceu e terminou tendo consequências no mundo inteiro, como teve no Brasil. Quer dizer, uma economia como a dos Estados Unidos, os problemas da economia americana já atingiram a Europa, atingiram o Oriente, quer dizer, pegaram a China e não podia deixar de ser diferente, chegou no Brasil. Mas, felizmente, o Brasil, e aí que nós podemos falar um pouquinho, ele recebe as consequências dessa crise, com o governo tendo que tomar medidas, mas, felizmente, com indicadores macroeconômicos excelentes e numa situação muito melhor do que outros países para enfrentar a crise internacional. E essas ações do governo com redução de IPI, né, agora foi para automóveis, agora para materiais de construção também? Na verdade, o que fez o governo? O governo, primeiro, ele tentou, com a diminuição do fluxo de crédito, esse dinheiro dos bancos internacionais que andava pelo mundo, escasseou, parou, com o problema do sistema financeiro americano e com os grandes bancos europeus. Quer dizer, o dinheiro parou de circular. Então, houve falta de crédito e a falta de crédito com consequências muito fortes. Então, o que fez o governo? A primeira coisa que fez foi, corretamente, liberar compulsório para os bancos para que aquele dinheiro que não vinha mais de fora pudesse, com a liberação do compulsório, ter crédito chegando na ponta, irrigando o mercado e fazendo com que nós não tivéssemos um desaquecimento tão forte da economia. Ao lado disso, o governo tomou medidas que significou redução de IPI para aos automóveis, para a linha branca, fogões, geladeiras, para o material de construção, para exatamente fazer com que esses setores não tivessem uma desativação muito forte e tivessem o aquecimento de vendas, tanto do setor imobiliário, como da linha branca, como do setor automotivo. Então, as medidas foram corretas. Mas uma coisa que tardou muito a acontecer foi a redução da taxa Selic, a taxa básica de juros. Quer dizer, nós éramos recordistas mundial em termos de juros cobrados, e isso tinha muito a ver com a decisão equivocada do Banco Central de que, com medo de que a inflação crescesse, o Banco Central foi segurando a taxa de juros, a taxa Selic, num patamar muito alto.
Felizmente agora essa taxa Selic começa a ser reduzida a partir das últimas reuniões do Copom, mas a redução tem que ser muito maior. Então nós temos o juro muito alto ainda, nós temos o crédito ainda muito menor do que deveríamos ter, principalmente para a pequena e média empresa. Então o governo nessas próximas semanas, mesmo que a crise internacional parece que ela arrefeceu, ela diminuiu, as coisas estão voltando à normalidade, nós temos que ficar muito atentos, porque tem setores da economia que estão mais impactados do que outros. Setor coreiro calçadista, a impactação do calçado chinês que está entrando de uma forma predatória no Brasil e concorrendo com o calçado brasileiro com um dumping. Quer dizer, então o governo vai ter que ver qual a forma de proteger a indústria nacional do calçado. Se nós olharmos o setor moveleiro, está impactado porque as exportações diminuíram com esse desaquecimento das economias aí que importavam móveis do Brasil. Se nós olharmos o setor de bens de capital, que é a indústria de fazer indústria, a indústria que produz máquinas, que são colocadas dentro das indústrias, está sofrendo muito com a crise. Então o governo vai ter que adotar medidas, pontuais, localizadas, para exatamente não permitir problema maior para um ou outro setor que ainda sofre com a crise. E esse aumento das importações, no caso do calçado chinês, isso prejudica aqui a economia aqui da região? Com certeza, porque nós temos aí não apenas a concorrência dos chineses no mercado internacional, no mercado que nós competimos e que nós ganhamos esse mercado pela qualidade do que produzimos, mas os chineses estão colocando um calçado muito barato, exatamente porque eles têm uma mão de obra muito barata, exatamente porque eles têm atitudes, às vezes, de disputa comercial não utilizando as melhores armas. Quer dizer, eu não tenho dúvida que eles estão colocando um calçado aqui no Brasil com um preço menor do que a produção, que está custando a produção lá. Então, este dumping, chamado dumping, ele tem que ser evitado, tem que ser combatido. Este calçado que está entrando aqui está tirando o mercado do nosso calçado. Isso significa desemprego, isso significa desaquecimento num setor que ele não pode ter o desaquecimento que está tendo. Então, se nós temos hoje um câmbio favorável para exportar, e o nosso câmbio agora está favorável para a exportação, havia uma valorização excessiva do real até o ano passado, agora nós tivemos essa situação de uma valorização maior do dólar, o que faz com que o nosso exportador tenha melhores condições de exportar. Nós temos que também analisar que o calçado chinês está entrando aqui competindo com o calçado brasileiro, o calçado nacional, no mercado interno. Então isso é que tem que ter medidas do governo que evitem essa concorrência predatória, desleal que está acontecendo. E muito se fala para sair da crise aqui na região, de repente não focar tanto no calçado. Então as indústrias aqui veem outros meios assim de alavancar a economia. Qual a sua opinião sobre isso? Que a diversificação é importante, que a economia da região do Vale dos Sinos, ela cresceu em cima do coreiro calçadista, foi a grande locomotiva e deve continuar sendo a grande locomotiva da região, mas é claro que a diversificação é importante. Isso já está acontecendo ao natural. Quer dizer, se o setor coreiro calçadista é ainda a grande locomotiva do desenvolvimento da região, a grande setor gerador de emprego e renda, nós já estamos vendo um processo de diversificação muito positivo, com outras indústrias surgindo, com o setor de serviços crescendo. Então isso também está ocorrendo e eu acho que é bom para a economia da região. E quanto às feiras, tem a FIMEC, aqui, a FENAC aqui em Novo Hamburgo, eles buscam também agora fazer mais feiras, no caso, para concorrer com a Francal. Isso seria interessante aqui para Novo Hamburgo? Não, já Novo Hamburgo e a região já tem uma tradição de belas feiras, de grandes feiras, de importantes feiras, e que começou lá atrás com a FENAC. E essas feiras que estão acontecendo aqui, com toda a estrutura que nós temos em Novo Hamburgo, que nós temos no Vale dos Sinos, para receber esses grandes eventos, eu não tenho dúvida que, além dos que já estão hoje acontecendo e ganhando espaço, e a cada edição mais expositores, mais visitantes, mais importante para mostrar o que se produz aqui e para permitir novos negócios, nós temos condições de ter muitos outros eventos. Quer dizer, o fato de tu ter uma logística, o fato de tu ter equipamentos que permitem o recebimento desses eventos, e nós temos aqui em Novo Hamburgo, e temos aqui no Vale dos Sinos, isto tudo vai permitir que novos eventos aconteçam aqui.
Muito obrigada, Rigodo, pela entrevista. Muito obrigado, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, transmitir um abraço muito carinhoso a toda a comunidade da Fevale e dizer que fiquei muito feliz de voltar à Fevale e voltar para participar das comemorações aí, do trabalho dessa semana acadêmica. Que ótimo, então. Muito obrigado. Obrigada. E mais um especial da TV Fevale fica por aqui. Até a próxima.